Bom pessoal do mundo automotivo, firmeza. Nesse vídeo eu vou falar sobre um carro bem top dos anos 80 e 90. Nos anos 1980, o Brasil vivia um período de grandes transformações. A política, a economia e até o gosto das pessoas estavam mudando. O público brasileiro começava a sonhar com carros mais modernos, mais confortáveis e com aparência sofisticada. Foi nesse cenário que a Ford decidiu ousar. A marca queria criar algo que fosse além do simples transporte. Um carro que simbolizasse elegância, conforto e sucesso. Dessa ideia nasceu um dos automóveis mais marcantes e refinados da história nacional, o Ford Del Rey. Para entender o surgimento do Del Rey, é preciso voltar um pouco no tempo. Nos anos 70, o Ford Corcel era o carro do momento. Confiável, econômico e de manutenção simples, o Corcel conquistou o coração dos brasileiros. Mas quando os anos 80 chegaram, o consumidor queria mais. O Brasil começava a se abrir para o mundo e a sonhar com luxo e sofisticação. A Ford percebeu que o Corcel, apesar de querido, já não representava esse novo estilo. Então, em 1981, surgiu o sucessor natural, um carro que prometia ser o mais sofisticado já produzido pela montadora no país, o Ford Del Rey. O próprio nome já deixava clara sua proposta. Del Rey, que em espanhol significa do rei, combinava perfeitamente com a ideia de um carro nobre, elegante e distinto. Desde o início, ele foi pensado para transmitir status. Era o carro que ficava na garagem de executivos, empresários e políticos. Quem dirigia um Del Rey mostrava que havia alcançado sucesso. A Ford queria que o modelo se tornasse o símbolo do luxo brasileiro e, em muitos sentidos, conseguiu. O visual do Del Rey era sóbrio e elegante. Suas linhas retas seguiam o padrão europeu da época, transmitindo seriedade e requinte. A frente trazia faróis retangulares, uma grade cromada e um capô longo, dando ao carro uma aparência imponente. Nas laterais, molduras cromadas e frisos finos reforçavam o ar de classe, enquanto a traseira exibia lanternas horizontais e um porta-malas espaçoso. Era um carro que não chamava a atenção pelo exagero, mas pelo equilíbrio e pela sofisticação discreta. O que realmente conquistava os motoristas, no entanto, era o interior. O Del Rey era um dos carros nacionais com o melhor acabamento de sua época. Os bancos eram largos, confortáveis e revestidos de tecidos de qualidade. O painel tinha detalhes que imitavam madeira e instrumentos bem posicionados, com um visual elegante e funcional. Algumas versões traziam relógio digital, um luxo para os padrões da época. E nas versões mais caras, o carro oferecia vidros, travas e retrovisores elétricos, além de direção hidráulica e ar-condicionado. No início dos anos 80, isso era algo quase inacreditável em um carro fabricado no Brasil. O Del Rey realmente elevou o nível de conforto e tecnologia disponíveis no mercado nacional. A mecânica era simples, mas o Del Rey foi lançado com o motor CHT 1.6, o mesmo que equiparia o Escort mais tarde. Era um motor conhecido pela durabilidade e pela economia, ainda que não fosse dos mais potentes. O Del Rey não era um carro feito para correr, e sim para rodar com suavidade. Mesmo assim, em 1983, ele ganhou uma importante atualização. O motor 1.8 AP da Volkswagen, fruto da parceria auto-latina entre as duas montadoras. Essa mudança trouxe mais potência, melhor desempenho e também versões com câmbio de 5 marchas. E o mais impressionante: o Del Rey foi um dos primeiros carros brasileiros a oferecer transmissão automática, algo quase inédito por aqui. Ao longo dos anos, o modelo ganhou várias versões e carrocerias. Além do tradicional sedã de 4 portas, havia a opção de 2 portas e a charmosa perua Del Rey Scala, que combinava espaço interno com elegância, sendo ideal para famílias e empresários. As versões variavam entre o GL, mais simples, o Guia, topo de linha, e o Guia Ouro, que era o mais luxuoso de todos. A versão Guia se tornou um verdadeiro ícone, reunindo o máximo de conforto e requinte que um carro nacional poderia oferecer. Ela vinha com ar-condicionado, direção hidráulica, bancos de veludo, rodas exclusivas, toca-fitas estéreo e acabamento primoroso. Era o sonho de consumo de quem queria um carro elegante, moderno e nacional. O Del Rey Guia representava o auge do luxo brasileiro.
Inspirado na divisão italiana de design da Ford, ele tinha um visual refinado e interior silencioso e confortável. Era o tipo de carro que você dirigia com tranquilidade, sentindo o peso da elegância em cada detalhe. Nos últimos anos da década de 80, o modelo passou por pequenas mudanças visuais. Novos faróis, grades redesenhadas e frisos atualizados, mas sem perder a essência clássica que o tornava inconfundível. Durante muito tempo, o Del Rey também foi presença constante nas ruas como carro de serviço e representação. Ele foi amplamente usado em frotas oficiais, por bancos e por prefeituras. Era comum ver um Del Rey preto ou prata transportando prefeitos, diretores e autoridades. Seu visual elegante e seu conforto o tornaram perfeito para quem precisava de um carro respeitável e discreto ao mesmo tempo. O motor CHT 1.6, apesar de criticado por alguns pela falta de potência, era elogiado pela economia e durabilidade. Quem teve um Del Rey com esse motor sabia que ele era praticamente indestrutível e fácil de manter. Com a chegada do motor AP 1.8, o carro se tornou ainda mais versátil, conquistando também quem queria um pouco mais de desempenho sem abrir mão do conforto. Durante os anos 80, o Del Rey passou por pequenas modernizações. Ganhou faróis novos, grades diferentes e interiores atualizados. Mesmo assim, a concorrência ficou cada vez mais acirrada. Modelos como o Volkswagen Santana e o Chevrolet Monza trouxeram linhas mais modernas e tecnologias mais recentes, tornando o Del Rey um pouco ultrapassado. Em 1991, após 10 anos de produção, a Ford encerrou sua fabricação e lançou o Ford Versailles, um sedã derivado do Santana, fruto direto da parceria Auto-Latina. Assim, o Del Rey se despedia, encerrando uma era de elegância e conforto na indústria automotiva brasileira. Durante sua produção entre 1981 e 1991, o Ford Del Rey teve mais de 350 mil unidades fabricadas na planta de Taubaté, em São Paulo. Algumas unidades ainda foram exportadas para países da América do Sul, como Argentina e Chile. Mesmo depois de sair de linha, o Del Rey continuou sendo visto nas ruas brasileiras durante muitos anos, especialmente nas cidades do interior. Seu conforto, robustez e visual clássico o mantiveram vivo na memória e no coração de muita gente. O Del Rey foi, sem dúvida, um dos carros mais confortáveis e elegantes já produzidos no Brasil. Ele não era o mais veloz nem o mais moderno, mas simbolizava status e requinte. Era o tipo de carro que se dirigia com calma, com o braço apoiado na janela e o som suave do motor preenchendo o ar. Para muitos, ele foi a realização de um sonho. O carro que representava sucesso e estabilidade. Algumas curiosidades ajudam a entender melhor seu legado. O Del Rey foi o primeiro carro nacional a oferecer câmbio automático. A versão Scala chegou a ser usada como ambulância de luxo, graças ao espaço interno e ao conforto. O painel digital com aviso de portas abertas era considerado altamente tecnológico. E por seu conforto, ele chegou a ser comparado ao Opala Diplomata, mesmo sendo menor e de tração dianteira. Hoje, mais de 3 décadas depois do fim da produção, o Ford Del Rey é considerado um clássico nacional. Nos encontros de carros antigos, um Del Rey guia bem conservado ainda desperta olhares e admiração. Colecionadores cuidam desses carros com carinho, mantendo os originais e preservando o charme de uma época em que os automóveis tinham alma. O Del Rey representa um tempo em que dirigir era um prazer, uma experiência completa e não apenas uma necessidade. O Ford Del Rey foi o carro que trouxe o luxo e a elegância para as garagens brasileiras dos anos 80. Foi símbolo de conforto, de estilo e de bom gosto. E mesmo hoje, ao ver um cruzando a rua, é impossível não sentir um toque de nostalgia. Ele foi, e continua sendo, o verdadeiro rei das estradas brasileiras. Se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo se você tem ou já teve um Ford Del Rey ou conhece alguém que tem um Del Rey. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.